Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do Armada Concurso. Nesta aula especificamente, Legislação Militar Naval. O que nós vamos ver nessa matéria? Basicamente, o Estatuto dos Militares, que é o que está previsto lá no edital, no cronograma, na bibliografia da prova de vocês. Tudo bem? Vamos viajar aí pelo Estatuto dos Militares, um assunto longo, mas tranquilo de entendimento. Sugiro a você que antes de assistir essa aula de legislação militar, basicamente sobre Estatuto dos Militares, assista antes Organização Básica da Marinha, só por uma questão de ordem de entendimento. Se você quiser assistir essa, também não tem grande problema, mas eu sugiro assistir Organização Básica da Marinha antes. Tudo bem? A gente vai dividir essa aula aqui de legislação militar naval, também conhecida como Estatuto dos Militares, que é baseada no Estatuto dos Militares, em 4 partes. Vamos na primeira parte, então? Vamos lá comigo. Trata das disposições preliminares. Uma introdução. O Estatuto dos Militares, o que ele regula? O que ele faz? Ele regula, pessoal, toda a situação, as obrigações, os deveres, os direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas. É como se fosse no seu condomínio, né? Quem mora em condomínio, tem ali o regulamento do condomínio, a convenção do condomínio. Na convenção do condomínio, vai tratar o quê? Tudo aquilo que diz respeito àquele condomínio, as regras, o regulamento que todos os condôminos têm que seguir. O cara que mora no outro prédio tem que seguir a convenção de um determinado prédio? Não, tem que seguir só a dele. Os militares têm o seu regulamento, a sua convenção, vamos dizer assim, do seu condomínio. É o Estatuto dos Militares. É ele que vai regular quais são os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas prerrogativas, a situação militar, se está na ativa, se está na inatividade, se está na reserva remunerada, se não está na reserva remunerada. Enfim, ele vai regular tudo isso e vai regular de quem? Dos membros das Forças Armadas. Vai entrar a Polícia Militar? Não. Vai entrar Corpo de Bombeiro? Também não. Vai entrar a Polícia Federal, Polícia Civil? Não. Só vão entrar os membros das Forças Armadas, que, segundo a Constituição, são quem? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Entendido? Vamos continuar. Dito isto, as Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, né, da defesa nacional, são constituídas por quem? Pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, conforme já falei aqui para vocês. Qual é a destinação das Forças Armadas? Está lá na Constituição. Tenho que decorar o artigo? Tenho que decorar a Constituição? Não. Basta entender, assistir a nossa aula aqui no Armada Concurso. Não vai precisar sair decorando nada de artigo por artigo da Constituição. Vamos entender aqui a destinação constitucional, a destinação das Forças Armadas. Defesa da pátria, garantia dos poderes constituídos e garantir a lei e a ordem. Garantia dos poderes constituídos. Quem são esses poderes constituídos? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e todas as instituições democráticas que estão aí abarcadas por esses, inseridas nesses 3 poderes constitucionais. Tudo bem? Então, defesa da pátria, garantir os poderes constituídos e garantir a lei e a ordem. Essa é a destinação das Forças Armadas. E o que elas são? Qual é a nossa definição de Força Armada? Está na Constituição. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Por que está grifado? Permanentes e regulares. Porque não são instituições de governo. Os governos passam, os governos mudam. De 4 em 4 anos a gente elege os nossos governantes. Mas o Estado brasileiro, ele permanece, ele é regular. Ele está lá com uma cláusula pétrea na Constituição. Então as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares. Não mudam de acordo com o governo, estão a serviço do Estado brasileiro. Organizadas com seus pilares, organizada com base em quê? Na hierarquia e na disciplina. Pilares básicos que sustentam as Forças Armadas. Se um desses pilares se roer ali, se corromper, está perdida a questão das Forças Armadas, estão perdidas as questões das Forças Armadas. Então elas estão organizadas sobre uma base fixa, sobre esses 2 pilares, hierarquia e disciplina, que daqui a pouco a gente vai ver a definição de cada um deles. Tudo bem? Sob a autoridade de quem? Sob a autoridade suprema do Presidente da República, que é
o comandante supremo das Forças Armadas. Tá? Entendida essa definição, e os seus membros? Os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional. Qual é a destinação constitucional mesmo, hein, pessoal? Defesa da pátria, garantir os poderes constituídos e garantir a lei e a ordem. Eles formam uma categoria especial de servidores da pátria e são chamados de militares. Então, essa questão que a imprensa coloca, que a gente vê no jornal, servidores públicos militares, servidores públicos das Forças Armadas. A denominação dentro do Estatuto dos Militares é que os membros das Forças Armadas são chamados de militares, uma categoria especial de servidores da pátria. Continuando, vamos ver agora a situação dos militares. Militar não deixa de ser militar. Vamos ver a situação dele. Ele pode se encontrar em uma das seguintes situações. Ou ele está na ativa, ou seja, no serviço ativo, trabalhando, atuando no seu cotidiano, ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Esses são os termos corretos. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Não tem nada de nativa e aposentado. Não tem isso. O termo não é esse. O termo correto, para que você não caia numa pegadinha da prova, é ou o militar está na situação da ativa ou está na situação da inatividade. Tudo bem? Vamos continuar. Quem compõe a ativa? Quem são os militares que estão em situação nativa? Os militares de carreira. Os militares de carreira que estão trabalhando no seu dia a dia, né, na labuta do dia a dia, os militares de carreira que estão na ativa, estão aí trabalhando. Temos também na ativa os militares temporários, os RM2, o pessoal que está com serviço militar obrigatório, que está prestando serviço militar obrigatório. Então, nós temos os temporários incorporados às Forças Armadas para prestar um serviço militar. Seja esse serviço militar obrigatório, que é quando a gente faz 18 anos, ou voluntário, que é o caso do RM2, da prova de RM2 para praça, da prova de RM2 para oficial, é um serviço militar temporário. Durante prazos previstos na legislação de que trata o serviço militar ou durante a prorrogação desses prazos. Por quê? O militar temporário, ele não é vitalício, o nome próprio já diz. Então ele vai ter um prazo estabelecido, que é, por exemplo, do serviço militar obrigatório de 1 ano. Ou então as prorrogações, pode ser renovado o contrato. Então vamos continuando. Grupo do pessoal da ativa, pessoal de carreira e o pessoal temporário. Mas quem? Os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. É um pessoal que está na reserva das Forças Armadas, por exemplo. O garoto, quando faz 18 anos, ele vai servir, né? Ele vai para o serviço militar obrigatório. Ele, no serviço militar obrigatório, ele está na ativa. Estou dando um exemplo. Quando ele sai, terminado o ano, ele saiu do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele vai para a reserva. Ele vai ficar ali no banco de reservas. Ele vai para uma reserva não remunerada, que a gente diz. Ele não está recebendo, mas ele está ali na reserva. Se for preciso, as Forças Armadas convocam esse militar de volta. E ao ser convocado, ao voltar, ele volta para onde? Ele volta para a ativa. Então é isso que ele está dizendo aí. Os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Quando eles voltam, eles ingressam novamente e aí estão de novo na ativa. Mas quem está na ativa? Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e órgãos de formação de militares da reserva, as escolas militares, tá? Mas quem forma o pessoal da ativa? Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro que foi mobilizado para o serviço ativo das Forças Armadas. Tocou uma guerra no país, a gente convoca, a gente mobiliza todo cidadão, né? Com saúde, enfim, todo cidadão para compor o efetivo das Forças Armadas. E esse cidadão, quando mobilizado para compor o serviço ativo das Forças Armadas, ele está na ativa. Então, é esse pessoal que compõe a ativa, né? Que está na ativa, na situação da ativa. E quem compõe
Quem está na situação de inatividade? É como se a gente estivesse ali descansando, de stand-by, parado, está na inatividade. Vamos ver? São os militares da reserva remunerada. Pessoal que cumpriu de carreira, que cumpriu todo o seu tempo na ativa direitinho e agora está no momento de gozar a aposentadoria. Lembrando que o termo aposentadoria não é um termo, estou usando um termo mais popular para que vocês entendam, mas no caso dos militares é reserva remunerada. Por quê? Ele está na reserva, mas está recebendo o seu salário. Tudo bem? Então vamos lá. Quem está na inatividade? Os militares da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União. Porém, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. O pessoal que está na reserva remunerada, pessoal, ele é caracterizado por estar recebendo salário da União. Então ele também pode, ainda durante esse tempo da reserva remunerada, ser convocado, ser mobilizado no caso de uma guerra, a voltar para o serviço ativo, a voltar para a atividade. Mas nessa situação aqui ele está na inatividade. Mas quem que está na inatividade? Os reformados, que são aqueles que, apesar de continuarem recebendo o seu salário da União, eles não têm mais condição física ou psicológica para serem reconvocados, para serem mobilizados. Então eles estão dispensados. Eles estão na inatividade, mas não podem voltar. No caso de uma guerra, a gente não pode mobilizá-los. Às vezes foram reformados por uma doença grave, às vezes foram reformados por um acidente, uma amputação de algum membro, ou seja, eles estão reformados. Então, eles recebem remuneração da União, estão na inatividade, recebem remuneração da União, mas estão dispensados de serem reconvocados. Estes também estão na situação da inatividade. Mas quem está na situação da inatividade? O pessoal da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo. Tarefa por tempo certo é uma espécie de um contrato que existe das Forças Armadas quando o militar ele vai para a reserva remunerada, ou seja, o pessoal de carreira que foi para a reserva remunerada pode ser contratado, não vai vestir mais farda, mas pode ser contratado, um contrato à parte, pode ser contratado e trabalhar por força de contrato. Aí ele também recebe um saláriozinho ali à parte por conta desse contrato, como se fosse vamos dizer assim, um freelance, mas não é um freelance, tem ali um contrato e aí ele é colocado ali para trabalhar em trajes civis, mas ele é um militar da reserva remunerada, recebe a sua aposentadoria, vamos dizer assim, ou ele reformado, excepcionalmente, se ele não foi reformado por causa de saúde, foi reformado só pela idade, então também ele pode trabalhar por tarefa por tempo certo. Mas qual é o X da questão? Toda essa galera, o pessoal da reserva remunerada, o pessoal reformado, o pessoal da reserva remunerada, que excepcionalmente os reformados também estejam executando tarefa por tempo certo, eles estão na inatividade. Então são duas situações que o militar vai se encontrar. Ou ele está na ativa, está trabalhando, ou ele está na inatividade. Tudo bem? Vamos continuar. Os militares de carreira são aqueles militares da ativa que no desempenho voluntário, o militar de carreira sempre é voluntário, pessoal. Por quê? Ele foi voluntário para fazer o concurso. Então ele já foi voluntário desde o início, quando ele entrou na sua carreira militar. Porque ele foi lá fazer o concurso, ninguém obrigou, ele foi voluntário para fazer o concurso. Então, o militar de carreira, ele é voluntário por natureza. Então, o militar de carreira é aquele da ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, ele tem a sua vitaliciedade assegurada, presumida, ou então uma estabilidade adquirida. Ou seja, ele tem aquela estabilidade, a tão sonhada estabilidade, que ele tem uma garantia que não vai ser mandado embora, se ele cumprindo todas as regras, o regulamento, tudo certinho, ele vai ali cumprir o seu tempo da atividade e depois ele vai para a reserva remunerada. Tudo bem? Esse é o militar de carreira. Os militares temporários, eles não adquirem estabilidade. Eles podem ter o contrato renovado de ano em ano. Hoje a lei diz que pode ser renovado até 8 anos.
Então, o militar temporário ele não vai adquirir a estabilidade. E ele vai passar a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo, diferentemente do pessoal de carreira. O pessoal de carreira, quando ele deixa de estar ativa, ele vai ser o quê? Reserva remunerada, vai estar aposentado em casa, recebendo. Agora, o pessoal temporário vai cumprir o tempo dele e quando ele sair, ele não vai ser reserva remunerada, ele vai ser reserva não remunerada, mas não deixa de ser um banco de reservas das Forças Armadas. Tudo bem? Porque uma vez militar, sempre militar. Ou na ativa ou na inatividade. São considerados reserva das Forças Armadas. Quem é o banco de reservas? Falando um paralelo aqui com o futebol, quem é o banco de reserva das Forças Armadas? Vamos ver? Considerando individualmente os militares da reserva remunerada. Pessoal de carreira, cumpriu seu tempo, trabalhou 30 e poucos anos, agora individualmente está como reserva remunerada. Os militares da reserva remunerada são considerados individualmente reserva das Forças Armadas. Podem ser convocados, mobilizados em caso de guerra, em qualquer instante. Tudo bem? Individualmente também, quem compõe a reserva das Forças Armadas? Quem é o banco de reserva das Forças Armadas? Todos os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. Então, todo cidadão brasileiro em condições físicas, psicológicas, que possa ser convocado ou mobilizado para o serviço ativo, ele compõe a reserva, individualmente considerando, ele compõe a reserva das Forças Armadas. É o banco de reservas. Não está no jogo, mas está ali no banco de reservas. Se precisar, convoca. Em caso de guerra, mobiliza. E aí vai compor o time titular. Tudo bem? Considerando o conjunto, na reserva ainda, quem pode compor a reserva, quem compõe a reserva das Forças Armadas considerando o seu conjunto? Todas as polícias militares. Então, todas as polícias militares é como se fossem um banco de reserva das Forças Armadas. Podem atuar, serem chamadas a atuar a qualquer instante. Todos os corpos de bombeiros militares, considerando o conjunto, são banco de reserva das Forças Armadas. Podem ser chamados, no caso de emergência, a compor as Forças Armadas. Então vejam, considerando individualmente, nós temos o pessoal da reserva remunerada e nós temos todo cidadão brasileiro em condições de ser convocado ou mobilizado, como banco de reservas. Agora, considerando o conjunto, a instituição, todas as polícias militares são banco de reserva das Forças Armadas. Todos os corpos de bombeiros militares são considerados banco de reserva das Forças Armadas. São considerados reserva das Forças Armadas. O banco de reservas, estou fazendo aqui um paralelo com o futebol para melhor entendimento de vocês, tudo bem? E tem uma observação aqui, pessoal. A gente tem a Marinha Mercante, a gente tem a Aviação Civil e temos algumas empresas que elas são específicas de finalidade militar, de produtos militares, de produtos de defesa. Fabricam munições, fabricam armamentos. Essas empresas muito ligadas à defesa militar, à defesa nacional, elas também podem ser mobilizadas e serem empregadas como reserva das Forças Armadas. Então, o piloto de avião, por exemplo, do avião comercial, Azul, Gol, Latam, aquele pessoal da aviação civil compõe a reserva das Forças Armadas. Porque em caso de guerra, vai pilotar um avião aí para guerra. A Marinha Mercante, o cara está trabalhando no navio da Petrobras, comandante do navio lá petroleiro. Ele pertence à Marinha Mercante, não tem nada a ver com a Marinha de Guerra, ele pertence à Marinha Mercante. Ele é reserva das Forças Armadas, porque numa situação de guerra, a gente vai utilizar aquele comandante de navio, vamos aproveitar a especificação, a qualificação dele para ele comandar um navio de guerra. Tudo bem? Então, esse pessoal, polícias militares, corpos de bombeiros militares, Marinha Mercante, Aviação Civil, empresas que tenham aí, sejam diretamente declaradas, diretamente devotas às atividades das Forças Armadas, podem, para efeitos de mobilização e de emprego, serem reserva das Forças Armadas. Beleza? Então vimos aí a composição da reserva das Forças Armadas. Mas atenção, olha aí. O pessoal componente da Marinha Mercante, esses últimos que a gente falou,
da aviação civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como todos os demais cidadãos em condições de convocação e mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas, hein? Esse pessoal da Marinha Mercante, da aviação civil, dessas empresas que têm aí uma atividade declaradamente precípua das Forças Armadas, e até qualquer cidadão em condição plena de ser convocado, ele não pode se auto-intitular, por fazer parte da reserva das Forças Armadas, ele não pode se auto-intitular como militar. Ele só vai ser considerado militar quando efetivamente convocado ou mobilizado. Um piloto de avião civil, ele pode dizer que ele é militar? Não. Ele pode dizer que ele é da reserva das Forças Armadas. Assim como todo cidadão brasileiro que esteja em condição de ser convocado, ele pode dizer que é da reserva das Forças Armadas. Mas ele não pode dizer que é militar. Ele só pode dizer que é militar quando efetivamente convocado ou mobilizado. Atenção a isso aí, tá? Por que não cabe, vou até voltar, por que não cabe o pessoal da reserva remunerada aqui nesse atenção? Porque o pessoal da reserva remunerada é o pessoal de carreira que agora está gozando da sua, entre aspas, aposentadoria. Ele deixou de ser militar? O militar de carreira deixa de ser militar? Ele não deixa de ser militar. Então, por isso que ele não está enquadrado aqui nesse atenção. Tudo bem? Vamos continuar. A carreira militar, ela é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas, às finalidades principais das Forças Armadas, denominada de um modo geral como atividade militar. Ou seja, a carreira militar ela foi feita para a destinação, para a finalidade das Forças Armadas como a atividade militar. A carreira militar ela é privativa do pessoal da ativa. O pessoal que está na inatividade não tem mais carreira, já passou pela carreira, né? Aqueles que estão aí na reserva remunerada já passaram pela carreira. A carreira militar era privativa do pessoal da ativa. Pessoal da ativa, pessoal de carreira, pessoal temporário, não é o pessoal da inatividade. Então a carreira ela é privativa do pessoal da ativa. Ela vai se iniciar com o ingresso nas Forças Armadas e vai obedecer o quê? Vai obedecer a sequência dos graus hierárquicos. Você entra como marinheiro, é promovido a cabo, é promovido a terceiro sargento, é promovido a segundo sargento, é promovido a primeiro sargento, é promovido a suboficial. Você entra como segundo tenente, é promovido a primeiro tenente, promovido a capitão tenente, cada um na sua carreira. Privativa de quem? Do pessoal da ativa. Tudo bem? Em atividade militar. São privativas, e cuidado com isso aí, são privativas de brasileiro nato, as carreiras de oficial, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica. Então, para ser oficial das Forças Armadas, é obrigatório ser brasileiro nato. Vejam, o Estatuto não está dizendo da carreira de praça. O Estatuto aqui está falando da carreira de oficial. Então, para ser oficial de uma das três forças, é necessário ser brasileiro nato. É privativa essa carreira de oficial para os brasileiros natos. Continuando. Agora falando sobre o ingresso das Forças Armadas. O ingresso nas Forças Armadas ele é facultado mediante o quê? Você vai ser incorporado, vai ser matriculado ou vai ser nomeado. É um desses três. Então, se você vai servir o serviço militar obrigatório, você vai incorporar as Forças Armadas. Se você vai participar de um curso de formação de oficiais ou de praças, você vai ser matriculado naquele curso. E se você ingressar, você já fez um curso, mas agora você vai ingressar, você vai ser nomeado para aquele determinado posto ou graduação. Então o ingresso nas Forças Armadas ele é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica. É isso que é necessário para você ingressar nas Forças Armadas. Não tem outro caminho. Ou vai ser mediante incorporação, matrícula ou nomeação.
Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência e proposta do ministro da força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para o serviço nativo em caráter transitório. Traduz pra gente, professor. Quando um determinado brasileiro é possuidor de uma reconhecida competência, pessoal, é aquele cara PhD, pós-PhD, num determinado assunto técnico profissional que seja de interesse de uma das Forças Armadas. E se esse cidadão brasileiro tem que ser mediante a sua aquiescência, ou seja, tem que ter a autorização desse brasileiro. Não é porque o cara é altamente qualificado que a gente vai lá e vamos obrigá-lo a servir as Forças Armadas, não. Tem que ser mediante a vontade dele. Então, ele pode, cumprindo esse requisito de reconhecida, elevada competência técnico-profissional ou notória cultura científica, e for de interesse das Forças Armadas e também for interesse dele, ele pode vir a compor a reserva das Forças Armadas, ser convocado para o serviço ativo para sempre. Vai virar de carreira sem fazer concurso? Não. De caráter transitório, temporário. De carreira não, de carreira vai ter que fazer concurso. Ele pode ter lá o pós-PhD, enfim, vai ter que fazer concurso se quiser ser de carreira. Mas pode, se for da vontade dele e de interesse da Força Armada, ele pode ser convocado para o serviço ativo de maneira temporária. Tudo bem? A gente também não pode obrigá-lo. A inclusão desse cidadão vai ser feita em grau hierárquico compatível com a sua idade, com as atividades civis e responsabilidades que lhe são atribuídas, nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Então, a gente tem um cientista nuclear que trabalha na USP, um exemplo, tá? Trabalha na USP, o cara está desenvolvendo um reator nuclear e a Marinha que está desenvolvendo o seu submarino nuclear gostaria de contar com a ajuda desse profissional. Ele manifesta interesse, olha, eu até gostaria de servir a Marinha. Então, o comandante da Marinha, ele vai propor ao Poder Executivo que tem um cidadão brasileiro que trabalha na USP, ele é uma notória cultura científica, é de interesse da Marinha, e aí ambos entram em acordo, ele é convocado para o serviço ativo de maneira temporária. Depois ele vai sair, não vai ficar na carreira sem fazer concurso. Para essa matrícula nos estabelecimentos de ensino militar, destinada à formação de oficiais, tanto da ativa quanto da reserva, e de graduados, que são as praças, além das questões relacionadas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Então, além de você querer ingressar nas Forças Armadas, para você ser matriculado no estabelecimento de ensino das Forças Armadas, seja como oficial, seja como praça, além de cumprir todos aqueles requisitos de idade, capacidade física, idoneidade moral, aptidão intelectual, nacionalidade, você também tem que atentar que você não pode ter exercido ou não exerça atividade prejudicial ou perigosa à segurança nacional. Tudo bem? Isso é um requisito aí que você não pode de jeito nenhum deixar de cumprir. A convocação. A convocação em tempo de paz, ela vai ser regulada pela lei que trata do serviço militar. A lei do serviço militar, ela já existe. Então a convocação, se eu vou convocar alguém para o serviço ativo, até aquele cientista que eu dei o exemplo, se eu vou convocar alguém para o serviço ativo, em tempo de paz, a gente não está em guerra, quem vai regular isso? É a lei do serviço militar. Em tempo de paz, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo. Aquele pessoal que está na reserva, lembra? O banco de reservas? Eles podem, em tempo de paz, ser convocados. Em caráter transitório, não é permanente, não é para sempre, pessoal. Em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Regulado, lógico, pelo Poder Executivo. Então vejam,
Quando nós estamos em tempo de paz, é uma situação. Quando nós estamos em tempo de guerra, a situação é diferente. Por que situação diferente, professor? Em tempo de paz, eu uso o termo convocação. Eu estou convocando. Em tempo de paz, o cidadão tem que ser voluntário. É mediante aceitação voluntária. Lógico, gente, exceto o serviço militar obrigatório, tá? Nós estamos falando de uma convocação de um cientista, por exemplo, de uma convocação extraordinária em tempo de paz. O cidadão tem que ser voluntário. Eu não posso obrigá-lo, com exceção do serviço militar obrigatório. Agora, a mobilização, aí a mobilização ela já é em tempos de guerra. A mobilização ela vai ser regulada por legislação específica. O Brasil entrou em guerra com o país X. Estamos em estado de guerra. Então, podemos, por força da Constituição e uma lei específica para isso, mobilizar todo mundo, quem seja, para compor o serviço ativo das Forças Armadas, para reforçar o serviço ativo das Forças Armadas. Então, convocação em tempo de paz segue as regras da lei do serviço militar e a mobilização, que é em tempo de guerra, ela segue as regras de uma legislação específica que provavelmente, quando o Brasil entrar em guerra, se entrar em guerra, né? Quando o Brasil entrar em guerra, vai elaborar essa lei específica para aquela situação. Tudo bem? A incorporação às Forças Armadas, no caso de deputado federal e de senador, embora militares e ainda que em tempo de guerra, vai depender de licença da Câmara respectiva. Então, Brasil está em guerra, mobilização, vou chamar os homens, mulheres, todo mundo para compor o efetivo das Forças Armadas. Estão incluídos aí nesses homens e mulheres os deputados federais e os senadores. Opa, com eles eu tenho que ter uma atenção. E aí a atenção está escrita no Estatuto dos Militares. A incorporação deles às Forças Armadas, ainda que em tempo de guerra, vai precisar da autorização, vai precisar da licença da Câmara dos Deputados ou do Senado, no caso dos senadores. Beleza? Então, vamos parar por aqui essa nossa parte 1 de legislação militar naval, de Estatuto dos Militares, e a gente continua na parte 2. Fica comigo e até daqui a pouco.